Muito bem, meu Deus do céu, que honra, que alegria estar aqui hoje com a nossa querida Aneri Pinto, depois que ela casou com um querido português, adotou o sobrenome do marido. Muito bem. Aneri, você sabe a alegria, a satisfação que eu tenho, o amor que eu tenho por você, de poder você estar participando do nosso Uma Graça de podcast, que todos sabem que o objetivo deste podcast é fazer com que a gente relembre nosso privilégio, nossa caminhada em direção a Bahá'u'lláh e a levar os ensinamentos dele para a humanidade. E assim servindo como pioneiro. Você, como pioneira internacional, tem muita história para contar. Nós vamos ter que limitar algumas histórias, porque nós só temos aproximadamente 2 horas para conversar, e 2 horas não são nada para a quantidade de história que tem. Normalmente, nesse podcast, quem se apresenta é o convidado. Apesar de ser uma honra muito grande tê-la conosco, quem vai apresentar a Aneri Pinto é a Aneri, porque, como eu digo sempre, ninguém conhece mais a Aneri do que a própria Aneri, né? Aneri, muito bem-vinda. Sinta-se à vontade, minha querida. Obrigada, querido. Obrigada. Olha, para mim é uma honra enorme, Padinha. Eu tenho acompanhado essa graça de podcast e realmente muitas das histórias que eu escutei durante os outros programas, me vi nelas e algumas coisas que ouvi também, até relembrei algumas coisas, né? É uma aventura, parece que eu volto no meu tempo também. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, realmente é uma honra estar participando. E me apresentar, eu sou a Neri. Nasci como a Neri Maciel dos Santos, por casamento continuo a Neri Maciel dos Santos e agora tenho o Pinto no final do nome. Estou servindo ao Febahai há 14 anos em Portugal e tive a bênção de conhecer Bahá'u'lláh muito cedo na minha vida, aos 15 anos. E esse processo de conhecer Bahá'u'lláh, só isso caberia um programa, mas vamos diminuir. Eu conheci Bahá'u'lláh aos 15 anos, na cidade de Lauro de Freitas, e tive a sorte... Lauro de Freitas, para quem não conhece, fica na Bahia, no estado da Bahia. E num dia muito difícil da minha vida, eu fui fazer uma coisa que não deveria. e quero dizer isso porque acho importante a gente perceber que, às vezes, tem uma história que eu gosto muito, que é a história do Majnun, que está procurando Leili. Bahá'u'lláh conta isso no livro Sete Vales, que Majnun procura Leili em toda parte e não encontra. E as pessoas dizem, ai de ti, Leili é de pura luz, e tu a buscas no pó. E ele diz, eu a busco em toda parte, quizás um dia algures alcançá-la. E eu me senti naquele dia como, depois, anos mais tarde, como Majnun, que foi... Porque Majnun é perseguido por um guarda e ele se joga do muro do outro lado, achando que o guarda quer matar ele. Na verdade, o guarda é o anjo Gabriel, que está ajudando ele a encontrar aquilo que ele procura. E eu, depois de muito querer encontrar aquela casa com aquela palavra que eu não sabia pronunciar, que é Bahá'í, em português isso é muito difícil com H no meio, e então, de repente, tomei uma boa surra e digo, não, hoje eu vou me matar, com 15 anos. E, porque não achava aquela casa que eu queria conhecer, de repente, adivinha onde que estava a casa que eu queria encontrar? Do lado da fonte que eu ia me jogar. Então, por isso, eu sei que é uma história assim, meio trágica, mas com um final muito bonito, porque eu digo, aqui está o nome da palavra que eu não consigo ler. O que isso significa?
E foi aí que eu conheci a Fé Bahá'í, no meio de uma palestra com muitos jovens, alguns de São Paulo, outros da Bahia. E a história que eu escutei naquele dia foi a história de Roduz. E eu saí de lá encantada e disse, bom, mas eu acho que eu não posso ser isso. Vou ficar em segredo, porque se eles souberem que eu sou, eles não vão querer. E ali começou a minha história de vitória após vitória. Eu tenho essa sensação de que Bahá'u'lláh me pescou, e graças a Deus que me pescou e me trouxe aqui. E minhas orações todos os dias é aqui para dizer sim, 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 Senhor, até o último dia. Então me apresentei. Lindo, Aneli, muito lindo, porque mostra, inclusive, como são diversos os caminhos que Bahá'u'lláh escolhe para atrair para si aqueles que ele deseja. Muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E esses poucos são das maneiras mais diversas, mais diferentes, mais inusitadas que a gente pode imaginar, né? E a sua é uma das dentre lindas e maravilhosas histórias de busca e que pensava que estava buscando, e pensava que estava perdido, e pensava que não ia encontrar. E está É aí. verdade, é Mas verdade. você, na sua apresentação, você deu um salto assim, gigante no tempo, né? Porque antes de você chegar a Portugal, que você começou a dizer que você está há 14 anos na terrinha, no além-mar, você passou pelo Paraguai. É Como é que verdade. foi? Você saiu da Bahia para o Paraguai. É verdade, é verdade. Então, Padinha, quando 77, 77 me levantei para dar ano de serviço na Bahia. E adivinha quem estava lá? O Padua, o nosso querido Padinha. Estive lá por um ano e viajei para aquelas cidades do interior, ajudei a construir comunidades. Então, como veio o novo plano, e no novo plano, se eu não estou enganada, porque minha cabeça já me engana, era um plano de 7 anos. São muitos Eu me planos, né? levantei. Desculpa? São muitos planos, então 7 anos, 5 Exatamente. anos. Uma coisa bonita que a comunidade Bahá'í trabalha ao redor são os planos mundiais, né? Os planos de crescimento da fé que nós trabalhamos com tempos determinados. Porque, na verdade, no mundo existem prazos para serem cumpridos, né? O dia tem horas, tem minutos, os anos têm meses, tem dias, e a nossa vida também tem prazo. Então, assim, o crescimento e o desenvolvimento espiritual, tanto nosso, individual, quanto da sociedade, existem prazos e planos que devem ser cumpridos. Planos divinos, né? Então, havia esse plano e uma das metas do Brasil era mandar pioneiros para vários lugares, né? Paraguai, Tinha São Tomé e Príncipe, o próprio Portugal. Portugal. Primeiro eu pensei em Portugal, mas Portugal era muito longe e eu ainda não tinha feito 18 anos na época, então não. O pessoal gosta muito, Aneli, de escolher as metas com pena. Outro dia nós estávamos conversando com o Humberto, e o Humberto contou também como é que foi que ele se levantou como pioneiro, ele e a família, que eles ficaram indecisos entre Portugal e Piauí. Eu assisti, eu ouvi. Então, eu disse, tudo é com P, né? Você é a mesma coisa, ficou em dúvida entre Portugal e o Paraguai. Você foi para o Paraguai. Exatamente. Quando eu pensei em Portugal, mas na convenção o Paulo Perim levantou para Portugal. Então eu queria ir para o Paraguai. Só que naquela época eu estava solteira. Eu não tinha e o Paraguai era uma meta muito difícil, era considerada a meta mais difícil que tinha na América Latina, porque Portugal ainda vivia o Paraguai ainda vivia sob a ditadura. E, bom, então nesse entre tempo eu me casei
e meu marido também, graças a Deus, se levantou junto comigo para ir a Portugal, para ir a Paraguai. Nosso querido Jorge, né? Jorge, sim, nosso querido Jorge Santiago, sim, senhor. É. Então, eu casei no dia 9 de setembro e no dia 10 de setembro partimos para o Paraguai. Foi Lua uma de mel. aventura. Foi lua de mel. 2 dias depois. Estivemos no Paraguai por 2 anos, mas infelizmente não pudemos ficar porque não tinha emprego. Nós tentamos, mas não deu para ficar. Mas olha, Padinha, uma das experiências mais marcantes da minha vida, e eu estimulo todas as pessoas que quiserem dar um tempo de serviço. Antigamente, o pioneirismo a gente ia fazer longe, agora a gente pode fazer pioneirismo no bairro vizinho, né? Ou no nosso próprio bairro. Então, assim, a experiência de servir, de dedicar um tempo da sua vida para Deus, para servir a humanidade, para servir a sociedade, para trabalhar com as crianças, com os pré-jovens, com a vizinhança, é uma coisa incrível. Naquele tempo, nós íamos para o Chaco Paraguai, a área indígena paraguaia. Bem humilde. E essa área, Padinha, primeiro, eles só falavam Guarani. E nós só falávamos português, nem espanhol falávamos ainda. Mas ainda assim nós fomos primeiro para o Porto Stroessner, Porto Pedro Juan Caballero, fomos a Assunção, depois Pedro Juan Caballero. Lá encontramos a pioneira que vivia lá, a senhora Josefina Johanse. Eu faço questão de mencionar essa pessoa, porque pense num anjo que dedicou sua vida como pioneira naquela cidade sozinha. Naquela época, Padinha, havia uma briga, uma guerra entre a máfia árabe e a máfia chinesa. E eu me lembro que eu nunca tinha escutado um tiro. Estou eu dizendo, mas aqui é São João em data diferente, não é? Era a festa de 19 dias, não tinha luz na rua, lá vou eu para a festa de 19 dias com o Jorge. E nós dizemos, aqui é festa. Aqui o São João parece que se comemora. Quando chegamos lá, os barrais botaram a mão na cabeça. Mas que maluquice é essa? Vocês vieram? Hoje é festa de 19 dias. Para quem não sabe, festa de 19 dias no calendário Bahá'í, nós celebramos a cada 19 dias a conclusão do mês. Nós começamos ao pôr do sol um novo mês e nós fazemos uma celebração que tem 3 partes. Então, nós fomos para essa festa. Não sabíamos que aquilo que estava vendo era uma guerra entre aquelas 2 facções, né? E Deus nos protegeu. Sabe que os inocentes são sempre protegidos, né? Eu tinha 18 anos na época e Jorge tinha 21, né? Essa era a idade que nós tínhamos na época. Bom, de lá fomos para visitar os indígenas, nos mudamos para Camagüey para visitar e ensinar a fé Bahá'í na área indígena. E ficamos na área indígena com a senhora Ana de Álvares por muitos meses e foi maravilhoso, Padinha. E eu me lembro que tem uma palavra oculta que Bahá'u'lláh diz que se você derramar uma gota de sangue no seu caminho, que miríades de bênçãos serão sua recompensa, né? E eu me lembro naquela época, Fadinha, meu tênis de tanto caminhar, porque era assim, íamos visitando uma tribo após a outra, a pé, nas costas, a comida, a bolsa de dormir, os medicamentos e a roupa, uma muda de roupa. Mas depois de umas 3 semanas nesse caminho, aquilo que era... A gente tirava o jeans, Padinha, e encostava ele assim na árvore, ele ficava em pé. Adoro me lembrar disso. Tamanha poeira. Tamanha poeira. Então, meu tênis não prestava mais.
Chegamos numa tribo, uma cidadezinha vizinha, compramos um sapato que o sapateiro fez lá na hora. Só que, quando eu vou caminhando, depois de algum tempo, estou sentindo um calorzinho assim no meu pé. De repente, aquilo estava... Quando eu olhei, meu sapato estava cheio de sangue. Porque o preguinho do sapato vinha para fora e começou ali no mesmo lugarzinho. Ai, tadinho, o coitado do Jorge super preocupado e eu super feliz. Uma gota de... Aquilo não foi uma gota, foi muita gota. A gente tinha isso, né? Ai, meu Deus. É verdade. Ou então você chegava à noite, nós tínhamos que dormir onde estávamos, porque, sabe, lá tinha onça, Padinha, tinha, né? Então, nós tínhamos que procurar um lugar assim, mais ou menos reservado para dormir. E eu, naquele dia, depois de caminhar para aí uns 20 quilômetros, estava morta de cansada, no sol quente, na beira da estrada, com mochila nas costas. Cheguei lá, encontrei assim, vi umas palhas e disse, vou botar minha bolsa de dormir aqui. Botei minha bolsa de dormir, Padinha. Olha o bichinho que apareceu debaixo da palha. 40 minutos depois, eu acordei gritando, desesperada. Tá? Sabe aquelas formigas taco-taco, aquelas formigas grandes? Sim. Saúva. Saúva, toda cortada, uma mordida de formiga. Então, além das experiências místicas, as experiências de vida que nós tivemos são... Tenho muitas dessas histórias e muitas histórias místicas, né? De chegar numa tribo e, de repente, uma tribo inteira sem falar guarani, Padinha, com um tradutor do local, explicávamos a fé para eles, falávamos sobre a unidade do mundo. Num portanhol também, que não era lá essas coisas. Nada ainda... grande, exatamente. Imagine esse texto. Que todos os olhos se regozijem e que todo ouvido se alegre, pois agora é o tempo para contemplar sua beleza. Agora é o tempo justo para escutar sua voz. Proclama todo apaixonado ardente. Vejam, vosso bem-amado chegou entre os homens. Eis aqui o adorado que surgiu adornado na plenitude de sua glória. Imagine agora o tradutor ter que traduzir textos como esse de Bahá'u'lláh, e ainda assim, depois disso, todos os indígenas queriam, todas as pessoas daquele lugar queriam se tornar Bahá'í, queriam saber, e lá se tornou Bahá'í o cacique daquele lugar, Pedro Kulat, e que mais, alguns anos depois, se tornou membro da Instituição Nacional da Comunidade Bahá'í. Assembleia Nacional. Sim, sim. Que é a instituição máxima no país, né? No país, sim, sim. Mas, olha, você contando isso, os nossos espectadores, os ouvintes, com certeza, reporta quanto a gente já leu no Que Brilha o Sol, nos Rompedores da Alvorada, em livros clássicos, livros de Barrais e Babis clássicos dos primeiros anos, as dificuldades com que passaram. Porque quando você está contando isso, nós estamos falando de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, né? É verdade. Só que esse período também já passou. Quando você mencionou que agora o pioneirismo, porque pioneiro é todo aquele que leva a mensagem de Bahá'u'lláh a um coração que nunca ouviu. Se o meu vizinho, eu nunca falei de Bahá'u'lláh para ele, e eu vou decidir que amanhã ou hoje à noite eu vou falar com ele, se ele sabe que Bahá'u'lláh já veio, que Deus mandou um novo manifestante, e ele fala não, nós estamos ensinando ele pela primeira vez, estamos sendo pioneiro na vida daquela alma, daquele amigo, daquele vizinho. Então, como você disse no início, todos nós podemos ser pioneiros, até mesmo no nosso bairro, né? Na nossa vizinhança. Mas toda essa dificuldade, todo esse sacrifício, realmente só abrilhanta e facilita a vida daqueles que hoje querem se levantar como pioneiros, né?
Exatamente. Até porque, Padinha, naquela época, o consumismo, o materialismo não era tão exacerbado como hoje. Tá? Os heróis de hoje, sinceramente, aqueles que se levantam hoje, sinceramente, eles têm muito mais, é preciso muito mais esforço, é preciso muito mais desprendimento para se dedicar a qualquer coisa, porque o sistema que nós estamos vivendo é altamente absorvente. É o meu trabalho, é a minha faculdade, e isso não quer dizer que você não tem que deixar de fazer nada disso, é meus amigos, minha família. Então, assim, existe todo um sistema que te prende para fazer só o que o sistema está acostumado. Então, sair da rota do sistema, sair da rota da vida material exacerbada, nós precisamos de vida material, sim, senhor. Nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, mas ter uma disciplina ao ponto de fazer isso à medida em que eu sirvo a minha comunidade, à medida em que eu sirvo a sociedade. É preciso, eu sinceramente hoje vejo que o que eu fiz há 40 anos atrás não se compara ao que esses jovens e o que esses amigos estão fazendo hoje no mundo, Então, porque os desafios são muito maiores. são dificuldades, são desafios, são provas, são testes diferentes, porque são épocas diferentes, né? Exatamente. Apesar de ser agora, há pouco tempo atrás, como você disse, 40 anos atrás, para nós que somos eternos, que não vamos morrer nunca, 40 anos é nada, né, para a eternidade. Mas você tem razão, as dificuldades de hoje são muito maiores, eu acho, mais desafiadoras. Por exemplo, quando você está contando tudo isso, quando você começou a contar um pouquinho da sua história, lá em Salvador, lá em Lauro de Freitas, fazendo aquelas visitas de ensino e tudo mais, eu fico visualizando, assim, viajando naquele período, quando a gente andava naquelas ruas e também aí em áreas indígenas, no Paraguai, onde você está situada contando a história, era aquela meninada na rua, correndo para lá, para cá, jogando bola, peteca, um monte de atividades lúdicas, brincadeiras ao ar livre. Hoje, você anda nas ruas, você não vê quase nenhuma criança. Está em casa no videogame ali, que nem pisca, não come, não quer dormir, né? Ou está na frente da televisão, vendo os desenhos animados, enfim. Então, dentro de casa, aí a dificuldade da gente até promover aulas espirituais para a criança se torna difícil, se torna um desafio, né? É verdade, Padinha. Sabe, uma pequena história, um pequeno parênteses. Quando eu cheguei aqui, no Brasil, bom, eu vou chegar aí. Eu tinha uma creche com 150 crianças. Sou mãe de 5 filhos. Agora sou avó de 7 netos. Então, Nossa assim, Senhora, que coisa linda! Estou aqui morrendo de ciúme. Vó de 7 netos. Sabe quantos netos eu tenho? quantos? Nenhum. Vai ter. Eu vou ter, se Deus quiser. Sim, Mas sim. então, Fazenda Então, quando eu cheguei Couros. aqui, primeiro mês, eu sentia tanta falta de ouvir o som das crianças, o barulho de criança na rua, olhava nos parques, os parques vazios. Eu me lembro quando a primeira vez que eu vi uma criança, que aqui também você não pode olhar muito para as crianças, que Aqui os você pais, fala Portugal. aqui em Portugal, os pais ficam meio assustados, né? Então, a primeira vez que eu vi uma criança, Kátia, minha filha que veio comigo, mãe, vem aqui, olha ali tem uma criança. Nossa, Fomos as duas para a porta olhar. que coisa, né? Tchau! A mãe olhou para mim assim, tipo, o que essa mulher quer? Porque aqui na Europa e nos Estados Unidos, você não pode acessar muito facilmente as crianças, sabe? Existe uma redoma de vidro em torno dela, por causa do que vem acontecendo, né? Nós sabemos. Eu lembro-me, Padinha, que quando eu decidi dar uma aula de crianças aqui, fui até o parque, com os folhetos falando aulas de virtudes, as mães começaram a ver aquela senhora diferente, com a roupa colorida, Rastafari, todo mundo foi pegando as crianças e foram embora.
Então, o que as pessoas têm... Agora, as crianças é produto de luxo. E aqui, então assim, é muito difícil. Realmente, acessar as pessoas está muito mais difícil, né? Apesar de que nós agora temos telemóveis, quer dizer, celular, É. temos... É mais difícil mesmo. Bom, Padinho, voltando, ficamos 2 anos no Paraguai e voltamos ao Brasil. E voltei ao Brasil e depois de 3 meses descobri que estava grávida da minha primeira filha, Marisol. Depois que Marisol nasceu, logo em seguida eu fui mãe do Sérgio também. Então, quando Marisol nasceu no dia 16 de julho e no dia 8 de agosto do ano seguinte eu tive Sérgio. E fui, então, falei com o conselheiro que nós queríamos... estava inquieta, eu tenho uma alma muito inquieta, Padim. Conselheiro era o Raul Pavon. Era, seu Raul Pavon. Falei que eu queria ir, continuar sendo pioneira e que eu queria ir para a área indígena. Então, ele achou uma ótima ideia e aprovou que nós fôssemos. Nós fomos para a área indígena Quiriri. E ficamos na área indígena Quiriri 1 ano e alguns meses. Também foi outra experiência incrível, diferente, agora com 2 crianças. Com 2 crianças numa área indígena que não tinha água potável. E numa área indígena, onde os índios estavam fora, naquela época os índios viviam em Marcação, Cacimba Seca, fora da cidade de Mirandela. Sim. E nós ficávamos em Mirandela e íamos... Mirandela também, na Bahia. Na Bahia. Ficávamos em Mirandela e íamos visitar os amigos quiriris nas suas tribos, nas suas comunidades. E aqui, Padinha, teve muitas histórias, mas eu quero falar de uma necessidade importante que o mundo está vivendo e que eu vivi isso muito de perto em toda a minha vida. Porque eu também acho que, não só como Bahá'í, mas como membro da humanidade, nós temos uma responsabilidade com esse planeta. Sem dúvida. E eu sempre conto essa história aqui, conto para meus filhos e para os meus netos. Imagina você, eu tinha 2 crianças, uma de 1 ano e o outro de 3, 4 meses. Eu ia buscar água 3, 4 quilômetros longe de onde eu morava, uma lata. Apanhava a água que as vacas bebiam e tinha que botar uma fralda em cima da lama e depois empurrar a vasilha assim, ó, para sair aquela água barrenta, levar para casa, deixar decantar, depois pôr para ferver, para beber. As fraldas dos meus filhos eram amarelinhas, porque a água era barrenta. Sim. Então, nós hoje temos água na torneira, alguns, não todos. E nós temos uma responsabilidade muito grande contra isso, Padinha, porque nós precisamos ter consciência de que água é um bem inapreciável. Verdade. E que nós precisamos usar esse bem com muito cuidado. Imagina você que há 40 anos atrás nós já tínhamos dificuldade com a água nas comunidades indígenas, em vários lugares por onde passei. E hoje em dia, né, a Organização Mundial do Ambiente está dizendo que a água do planeta está desaparecendo, que a humanidade vai passar grande seca. Então, nós precisamos pensar sobre nossas crianças e realmente ter responsabilidade quanto a isso. Muito boa lembrança. Tem teorias que as guerras futuras serão por causa de água. Não mais por causa de outro bem material, outro bem mineral, vai ser água. Mas eu lembro isso também nos anos 70, viajando também pelo Nordeste. A gente tem muitas histórias. Cada vez que você está contando é que eu estou viajando na maionese aqui e me contendo, porque você não respira. Você vai contando uma história atrás da outra. Então, e eu sou também assim. Então, você já viu como é que está aqui meu coração, né? Desculpa! Eu estou me contando que você é nossa ilustre convidada de hoje. Mas eu lembrei uma pequena historinha sobre essa questão de água, né?
ainda nos anos 70, a gente viajando pelo interior do Nordeste, e se enganam muitos dos sulistas e dos que moram no Sudeste do Brasil, que o Nordeste todo é aquela coisa seca e tal. Quando você descreve esse episódio, você está descrevendo um episódio num determinado ponto da Bahia e num determinado momento histórico, né? Não quer Era o dizer, sertão, exato. não quer dizer que todo a Bahia, todo o Nordeste é desse jeito. Mas eu lembro que eu chegando numa cidade da Paraíba, a rodoviária chamam de rodoviária, mas era uma parada de ônibus que tinha espaço ali para 3 ou 4 ônibus, né? E um ou dois barzinhos ali e tal que vendia alguma coisa. E o pessoal, quando o ônibus encostou nessa cidade, essa cidade chama Patos. É uma cidade grande hoje, uma cidade boa. Na época também não era uma cidade muito pobre, não, mas o reflexo da preciosidade que é a água era refletida logo quando o ônibus encostava na rodoviária, porque ali não era nosso destino final, era apenas uma parada para seguir viagem. E parava ali por 10, 15 minutos para tomar um cafezinho, alguma coisa assim. Quando o ônibus parava, várias pessoas com copo e garrafa de água na mão, oferecendo água de graça, mas mostrando quem é que está dando a água. É aquele bar ali, é aquela venda ali, para fazer uma espécie de propaganda. Quer dizer, eles me deram água, eu vou tomar um cafezinho lá no bar. Exato, Mas exato, tamanha era a importância que a água tinha já naquele período, né? Mas seguindo exatamente. na sua história, voltemos. Então, você Sim, estava em Mirandela, com os Quiriris. sim. Então, fiquei um ano e pouco, ficamos um ano e pouco, porque o pai do meu marido sofreu um acidente, infelizmente veio a falecer, e nós tivemos que voltar para Salvador para apoiá-los, né? Sim. Então, assim, olha, Padinha, são tantos detalhes nessas comunidades que eu não posso, se eu vou começar a relatar, eu não vou conseguir, você vai precisar de outro tempo comigo. Então, assim, vou pular. É. Voltamos então para Salvador e depois de algum tempo morando com a família do meu marido, eu decidi, e aqui eu me coloco a responsabilidade, um pouco ele aprovou depois, mas assim, e minha mãe estava participando de no movimento de sem teto. E naquela época eu não tinha casa, padrinha. Então, assim, Você eu não também era tinha sem tempo. teto. É. Então eu entrei no movimento que era das Malvinas, em Salvador, que era um bairro que estava tentando construir. Então, assim, eu estava grávida de Munirê, de 8 meses, Era a terceira criança. terceira criança. Então, fui visitar minha mãe e minha mãe disse: por que você não vem morar aqui? Isso aqui é bom, terra. Então, assim, está todo mundo construindo suas casas, seus Para quem, barracos. Você... Aneri, só um parênteses, para quem não sabe, essa área das Malvinas, naquele período, era invasão. Exatamente. Então, tudo bem, decidi, ok. Então, depois de 8 dias não voltei para casa, e o coitado do meu marido foi lá saber o que tinha acontecido com essa mulher. Não tinha telefone naquela época. Depois ali, nós fomos então transferidos, depois de muita luta, enfrentar muita coisa. Então, sabe, Padinha, deixa eu fazer um parêntese. É que nós, Barrais, estamos com a crença que nós temos em Barraulá, mas nós temos todos os desafios e estamos no mundo, vivendo os desafios que a sociedade à nossa volta também está vivendo. Então, assim, só para dizer isso, né? Porque de repente agora você fala o movimento de sem terra ou sem teto, como é que é isso? Olha, como é que é isso? Nada, meu filho. Se você está sem casa, você precisa, cada um dá o seu jeito. Se você tem dinheiro no banco, você vai comprar uma boa de uma casa. Se você não tem dinheiro do banco, você vai fazer um barraco. Você precisa morar. Isso. Então,
fomos transferidos para Malvin, para Fazenda Coutos. E foi a coisa mais... Outra história muito interessante, não é só sobre... mas é uma história da minha vida, que foi como fui transferida, né? 11 horas da noite, uma chuva, em cima de um caminhão aberto, com 2 crianças embaixo do plástico. E quando cheguei lá, achei que tinha algum lugar que eu ia. Não, eles me botaram numa terra sem nada. Eu e Jorge e as crianças e uma vizinha, a Alda. Nós olhamos um para o outro e agora? Chovendo, Padinha, que você não tem ideia. E as pessoas nem conseguiam caminhar, que o pé afundava na lama, porque eles passaram o trator. Quem fez essa transferência, sempre bom contextualizar certas coisas, né? Quem fez essa transferência foi o poder público. Exatamente, foi a prefeitura. Tirando vocês de lá, porque não era permitido. Porque nós lutamos na justiça pelaquela terra e perdemos. Isso. Então a prefeitura conseguiu uma outra terra e botou todas aquelas pessoas. E lá na Fazenda Coutos vocês poderiam ficar. Lá na Fazenda Coutos nós poderíamos ficar. Isso. Só que nós não fomos mandados lá primeiro para preparar ou não. Fomos colocados lá daquele jeito. Desumanamente. Com 2 crianças e uma barriga grande, com 8 meses e meio de gravidez. Então, naquele dia, nós enfiamos 4 paus, colocamos um plástico que caía toda hora, porque Jorge era um intelectual, era um homem que gostava de música e poesia e nunca enfiou um prego. Então, no final, finalmente a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas o berço das crianças coberto com um plástico. Ok. Depois de 2 semanas lá, chegou nossa querida Munirê, nossa iluminada. Daquele barraquinho mesmo, daquele jeito mesmo, como estava. Bom, mas olha, Padinha, a terceira criança. Terceira criança. A bênção que foi isso, ter ido para esse lugar. Porque quando eu decidi ir para esse lugar, eu queria servir. O pensamento de começar naquele bairro foi que eu pensei, eu vou começar uma comunidade junto com essa comunidade. À medida que essa comunidade nasce, eu começo a ensinar as crianças, eu começo a fazer atividade com as mulheres. Então, foi por isso que eu decidi me juntar a esse lugar. Então, o que acontece? Depois de um tempo, Monirê já estava um pouquinho maior, e então eu decidi começar a criar a vizinhança, falar com as vizinhas, ajudar as vizinhas, falar sobre alimentação das crianças, falar sobre reunião, sobre oração. E aí começamos a formar uma comunidade em Fazenda Coutos. Lá também já estava minha mãe, minhas irmãs, então também tinha um sistema de entreajuda. E foi lá que eu consegui, depois de um tempo, depois de alguns anos, criar a Associação de Mulheres e Amigos de Fazenda Coutos. E essa associação de mulheres, depois criou um time de futebol, porque não, depois criou a creche, né? Uma creche, e a creche Educar e Ensinar a Viver. E a creche começou com 5 crianças, 2 minhas e 3 de 2 vizinhas. Primeiro dia. No segundo dia já eram 20. No final da semana, Padinha, já eram 100 crianças. E como é que essa creche nasceu? Porque assim, Padinha, quando você quer servir a sua comunidade, você consegue. Porque você não pode olhar para as dificuldades, porque você não tem. Você tem que olhar para as possibilidades. E as possibilidades de uma pessoa são imensas. Nós podemos conseguir tudo o que nós quisermos se nós acreditamos que tudo é possível. Aneli, parênteses, agora é o meu. Nesse período, nessa atividade, o que era feito nesse período, quer dizer, mais de 40 anos atrás? É o que hoje a gente continua tentando fazer, com uma enorme diferença. Você não tinha nada. O Instituto Ruhi era nascente, era livretinho de papel jornal e o Sol Barrai, lembra? Eu lembro. Hoje nós temos livros bonitos, encadernados,
lá, livro 7, livro 17, livro 498. Quer dizer, nós temos livros para caramba para criar uma estrutura intelectual sobre o movimento. E quando a gente chega na vizinhança e mapeia aquela vizinhança e reúne com aquela vizinhança, o que a gente pergunta para eles? O que nós podemos fazer para melhorar aqui o nosso bairro, a nossa vizinhança, independente do poder público? O que nós podemos fazer? E da própria raiz, das próprias raízes daquela comunidade, nasce o desejo de melhoria. E, com isso, nós estamos fazendo o quê? Construindo sociedades, construindo novas Exatamente. sociedades. Mas olha Exato. onde é que a coisa... Não nasceu também, não. Nasceu lá com os babis, né? Mas os anos foram passando e a coisa vai melhorando. Exatamente. Aí Nasceu continua. com os babis, melhorou com Abdu'l-Bahá, não é? Abdu'l-Bahá, ao ponto de salvar sementes durante a guerra, escolher terra para plantar aquelas sementes e salvou muitas vidas durante a guerra da Sem isso, Palestina. muita gente morreria de fome. Exatamente, exatamente. Então, a minha experiência pessoal nessa... Aí a creche estava com 100 crianças. Exato, exato. A creche estava com 100 crianças, olha, Padinha, e assim, eu não esperava, porque eu cheguei para um senhor e ele tinha um abatedouro de galinha abandonados, Amaral. Então eu cheguei para Amaral e disse, Amaral, eu quero botar uma creche, você me empresta seu abatedor de galinha por 2 meses, até eu conseguir um espaço? Porque eu já havia pedido à prefeitura um espaço que havia, e a prefeitura demorou muito. E eu olhava, por que eu queria fazer isso, Padinha? Até hoje, a Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da comunidade Bahá'í, diz que nós precisamos ler a realidade. Então, eu li a minha realidade, e a minha realidade qual era? Eu passava e via as crianças sozinhas em casa, com a porta trancada. A Perigo, mãe né? ia Um perigo, né? trabalhar, a mãe e o pai saíam para trabalhar, ou às vezes não tinha pai, era sua mãe, ia trabalhar, coitada, e deixava a criança, a de 5, tomando conta do bebê, ou a de 7, tomando conta do bebê, e às vezes alguns nem podiam ir para a escola. Então eu pensei, bom, eu quero tomar conta dessas crianças, eu tomo conta dos meus filhos e posso tomar conta dos filhos dos outros. A ideia nasceu muito pequena, Paty. Sim. Só que depois, quando eu identifiquei, eram muitas crianças. Eu não podia fazer isso na minha casa. Uma jaqueira, que é aquela árvore enorme, frondosa, é uma semente. Exatamente, exatamente. Então, esse senhor me emprestou o abatedouro de galinhas dele, e eu e uma vizinha começamos, não, eu e minha mãe, graças a Deus, que ela foi assim uma grande apoiadora do meu serviço à fé. E depois minha irmã, e depois outras vizinhas, e depois nós, no final, nós, ao longo de 20 anos, Padinha, passaram muitas voluntárias. Foi uma creche que trabalhou sempre com voluntariado. E às vezes mudou, não era só creche, passou a ser alfabetização, passou a ser casa do adolescente, Teve um depois time de virou futebol. um time de futebol e rádio comunitário. Como é que foi isso? Mas assim, o início mesmo, depois de um tempo, aquele abatedouro de galinha já não servia mais, porque era uma cozinha e um salão. E era muita criança, Padinha. No final daquela semana eram quase 100 crianças. Porque todo mundo que dizia, Neri, você abriu essa creche, posso deixar meu filho aí? Eu preciso ir trabalhar. Como que eu ia dizer não? Então chegou um momento que nós estávamos tão entupidos, Padinha, e a prefeitura não me dava. Então um dia eu acordei, depois de fazer as minhas orações, eu disse, Senhor, hoje eu vou dar um jeito nessa creche. Recebi as crianças de manhã cedo. Olha, Padinha, eu estou contando essa história, mas não quero que não estou dizendo a ninguém para fazer o que eu fiz, tá bom? O tempo é outro. Arrumei as crianças, as mulheres ficaram, minha mãe, minhas irmãs e minha vizinha ficou com as crianças. Eu peguei 2 crianças, uma minha e outra, se não me engano, era da minha irmã ou era de uma dos voluntários. Cheguei na porta do galpão do CDS, que era
Centro de Desenvolvimento Social, que era um galpão de madeira enorme, Padinha, com várias salas. Bati, o vigilante abriu, tinha um vigilante lá dentro só para tomar conta de cimento, velho, duro. Não tinha nada, tudo vazio. Não tinha nada. Aí eu bati e falei, posso entrar? Ele disse, pode. Eu falei que eu estava com as crianças no sol. Depois que eu entrei, eu disse, olha, o senhor, por favor, ligue agora para a prefeitura e diga que nós acabamos de invadir esse lugar. O vigilante fez assim. Ai, meu Deus. Não sei se essa é uma história que um Bahá'í tinha que contar, Padinha, mas essa é a minha história. Sim. Então, ele ligou para a prefeitura. Falou, tem uma mulher doida aqui que está com 2 crianças. Ele ligou para a prefeitura e disse que foi invadido. E eu liguei para o Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia e Correio da Bahia, nunca me esqueço. E disse que eu tinha invadido aquele lugar porque eu não recebi tinha uma criança, que ele era um bairro carente, muitas crianças sozinhas, e que eu queria apoio deles, porque senão a prefeitura ia chegar para me botar para fora. 40 minutos depois, Padinha, estava 2 carros de jornal e de repente chegou a prefeitura com aquele monte de homem em cima para me tirar de lá de dentro. Enquanto chegou o jornal, eu disse às funcionárias, tragam as panelas e todas as crianças. Quando o jornal chegou, já estava tudo lá dentro. Que maravilha! Então, eu falei, olha, eu não quero ficar com esse lugar, mas eu não tenho onde botar essas crianças. Olha o tanto de crianças que eu tenho. Eu pedi um espaço para a prefeitura, mas eles ainda estão demorando. Então, eu só quero usar esse espaço e já tinha pedido, e como não havia, vocês não me deram, então, eles não fizeram nada. Nem resposta, né? Nem resposta. Então, o jornal escreveu a matéria, tirou fotos e a prefeitura me deixou ficar. E ali nós construímos o projeto Educar, Ensinar, Viver, que nós tínhamos 100 crianças e tínhamos para uns 40 ou mais. Ou seja, as crianças iam para a escola, aquelas pequenininhas que ficavam o tempo todo era 100. Tinha aquelas que tinham a partir dos 7 anos que nós levávamos na escola, íamos buscar para almoçar e ficavam à tarde. Tínhamos um professor que ajudava eles a fazerem as tarefas de casa e as mães iam buscar no final do dia. Foi um trabalho maravilhoso, Padinha, que cresceu muito. Olha, só esse depoimento, só essa sua história, esse período da sua vida, que vai ter muito mais, nós temos só que controlar, porque nós só temos 5 horas, né? Não quer dizer 2, mas é assim maravilhoso, porque ontem eu participei de um treinamento de imersão no final de semana, de um curso, e numa das palestras o cara falou uma coisa que eu estou enxergando em você. 2 coisas, de fato. Uma, ele falou que a mãe dele, durante 1000 vezes, ele ouviu, desde criança, a mãe dele pôr no dedinho dela, no nariz dele, falando, olha, meu filho, quando ele fazia uma coisa que não devia, ele punha o dedinho no nariz dele e falava, meu filho, o homem é aquilo que ele escolhe ser. O homem é aquilo que ele escolhe ser. Você foi a Bahá'í que você escolheu ser naquele período. Imagina se fosse tudo assim dentro da conformidade. Você estava numa situação diferente, inusitada. Quer dizer, a luta tinha que ser desse jeito. E uma outra palestra, uma outra vivência que tivemos nesse curso foi um rapaz que teve paralisia cerebral, só metade do cérebro dele funciona. Mas o rapaz fala, se ele não dissesse que ele teve paralisia cerebral e tem só metade do cérebro funcionando, ninguém perceberia, porque ele não tem nenhuma dificuldade em falar, é lúcido, inteligente, bonito. Só que esse cara, quando ele nasceu e teve a paralisia cerebral, ele nasceu com gêmeos. O irmãozinho gêmeo dele morreu, porque eles nasceram de 6 meses e meio. E ele teve falta de oxigenação no cérebro e teve essa
paralisia, essa deficiência. E a médica falou para a mãe dele, falou, olha, seu filho não vai engatinhar, não vai andar, não vai falar, não vai ouvir. A única coisa que a área do cérebro dele funciona bem é a vista, mas o resto não. Pois a mãe dele não acreditou nisso. Claro, não desistiu. Não desistiu, vou lutar por isso e tal. Passou, a história é longa, mas ela ia a Brasília, no interior da Bahia. Ele nasceu no interior da Bahia, 40 e poucos anos atrás, cidade pequena, sem recurso nenhum, não tinha nada. Ela ia a Brasília, fez amizade com uma médica, no Sara Kubitschek, que é um hospital especialista nisso, em dificuldades físicas e neurológicas e tal, e ficava durante uma semana em Brasília, aprendendo com a médica tudo, toda a terapia, toda a fisioterapia que tinha que fazer com o filhinho dela. Até que a médica falou assim, olha, agora não tem mais nada para ensinar para a senhora vai e faz esses exercícios com ele, mas a senhora tem que fazer pelo menos 2 vezes por semana. 3 seria o ideal, mas 2 é suficiente. Ela falou, pode deixar comigo. Ela fazia 2 vezes por dia. Muito bem. E o menino melhorou, ele falou assim, eu tenho uma coisa que nenhum de vocês aqui tem. A plateia tinha mais de 500 pessoas. Eu lembro o dia que eu dei meu primeiro passo, vocês não lembram, porque todos nós éramos crianças. Ele deu o primeiro passo com 7 anos. Aí Imagina. ele lembrava. E esse menino, para resumir a história, para mostrar aonde vai a nossa capacidade de escolha e de decisão, esse menino que, com metade do cérebro funcionando, ele até brincou, é só metade, mas funciona melhor do que muitos que estão aqui. Esse menino é triatleta. Ele nada, anda de bicicleta e corre. E as perninhas dele só que é toda molinha assim, ele tem dificuldade e anda de muleta. O resto da cintura para cima funciona. Aí até na plateia falou, funciona então toda a cintura para cima? Ele falou, um pouquinho para baixo também. Então, assim, um ser humano, sabe? Então, eu acho que nós, barrais, nos dias de hoje, com os recursos que temos, a luta é outra, mas tem que realmente acreditar que nós somos capazes, junto com a comunidade, de mudar esse mundo, né, Neri? Exatamente, Padinha. E sabe que uma coisa, estava a pensar agora que uma coisa muito boa foi que depois de que começou todo esse processo, a visão que Bahá'u'lláh nos dá, né? Não é aquela coisa de que eu estou só botando um tijolo em cima do outro. Não, eu estou construindo uma nova sociedade. Exatamente. Então, a maneira como você trabalha, eu lembro-me que os Baha'is, uma coisa muito importante na fé Bahá'í, é que os Baha'is não participam de política. De Partidário. nenhum tipo de política partidária. Somos políticos porque estamos no mundo, o ser humano é um ser político, mas não partidário. E quando o projeto Educar, Ensinar, Viver cresceu e foi reconhecido, se tornou um projeto modelo naquela zona, no subúrbio ferroviário, eu lembro-me que muitos políticos vinham até o projeto pedindo que eu fizesse campanha. Cabo eleitoral. Cabo eleitoral. Eu me lembro muito de um político, não vou dizer o nome dele, é um político muito famoso, foi lá e disse que se ele ganhasse as eleições e eu trabalhasse para ele, eu iria ser coordenadora do gabinete dele. E naquela época, Padinha, o salário era R$5.000. 5.000 cruzeiros, que era um dinheirão assim. Sim. E sabe, Padinha, foi aquele dia em que você só... Sabe como é que é, né? Que você olha na conta, não tem um centavo. E eu disse para ele, olha, com certeza, se a sua intenção for pura, Deus vai ajudar que o senhor ganhe, mas não com o meu trabalho. Ah, mas pelo menos com seu voto. Eu disse, mesmo que eu vote para o senhor, eu não vou lhe dizer, porque como Bahá'í, o voto é secreto. E eu me lembro que as minhas vizinhas da frente ficaram assim, porque ele estava na minha casa, e parou aquele carrão na minha porta, e você sabe, né? Época de eleição, o povo todo
E aí minha vizinha, Jaqueline, disse assim para mim, você é maluca. Eu disse, não, eu sou Bahá'í. Que às vezes confunde, né, Neri? É bem junto. Tá, outra coisa, Padinha, que eu me lembro, e o projeto, o nome do projeto era Educar e Ensinar a Viver, porque Abdu'l-Bahá disse, esse é um conceito que Abdu'l-Bahá diz num livro, que educar é ensinar a viver. Tinha uma outra coisa que Abdu'l-Bahá dizia que inspira sempre a minha vida, que ele diz, vós todos sois filhos e filhas, irmãos e irmãs. Então, para mim, olhar todas aquelas crianças trancadas em casa, mulheres sendo espancadas, pessoas sem nada, como eu, Padinha. Só que eu tinha uma grande diferença. Eu tinha conhecimento. E o seu conhecimento só faz sentido se ele for colocado a serviço da sua comunidade. Se não seu conhecimento, se seu conhecimento for só para encher sua cabeça e te dar orgulho, esse conhecimento não vale nada. É a mesma coisa de comparar alguém que sabe ler, mas não leu nenhum livro durante um ano. E tem um outro que também não leu um livro durante um ano, mas é analfabeto. Entre aquele Exatamente. que sabe ler e o analfabeto, Não há pois diferença. ambos não leu nenhum livro durante um ano, são iguais. Não tem Exatamente. diferença, né? Exatamente. Neri, Exatamente. mas nesse período, essa história da Fazenda Colts, olha, é um podcast. Eu já Mas, acabei. não, mas foi, nossa, maravilhoso, adorei relembrar essas histórias. Mas não foi só isso, ainda você na Bahia, depois que você retornou do Paraguai, você participava do ensino. Eu lembro a gente saindo para ensinar, você de sapatinho alto para ir para fazer 9 dias. Não, isso foi antes, isso foi Isso antes. foi antes, né? Isso foi antes, a Fazenda Couto, verdade. Mas assim, foi nesse período você na Bahia, né? Você lembra de Isso. alguma atividade de Eu ensino? lembro, Padinha, lembro de muitas atividades, porque eu tinha uma vida muito feliz, muito cheia de coisa, porque durante a semana eu estava na creche, no final de semana eu estava na sede de Bahá'í em São Cristóvão, participando das atividades, dos projetos de ensino, indo fazer viagem de ensino com os meus filhos para Pedrão, Oriçangas, Alagoinha, Santo Amaro, Ixi, Maria, tantos lugares, Pedrão, Oriçanga, Lagoinha, Santa Mário, Cruz das Almas. Então, minha vida sempre foi dividida no serviço à minha comunidade, mas também no serviço à fé, no ensino da fé. E nesse período cheguei a ser coordenadora do instituto, coordenadora de ano de serviço. Quer dizer, isso foi bem mais tarde, né? Meus filhos já eram adolescentes. Houve um tempo em que eu fui para o Ano Santo, na Terra Santa. Fui um dos 19 Bahá'ís que foi ao Mas centenário. você já foi para Portugal. Não, não, Foi no não. Brasil? Foi 2092, estava no Brasil. Olha, Neri, eu estava lá também. Tava? É, Sim, claro. Você não lembra de mim? é, claro, mas então aí. Então, Eu é, tentei puxar é, você para mais atrás, você voltou, né? não, eu tô em 92, fui à Terra Santa. Depois, quando voltei, fiz Não, uma viagem de ser. não, mas eu quis puxar você ainda para o finalzinho dos anos 70, fazendo ensino. Ah, sim. Não, mas tudo bem, tudo bem. Porque senão não vai dar tempo. Eu só tenho uma. Eu estou pulando muito, Fadinha. Eu estou pulando quase 15 anos. O problema de nós dois, Aneli, é que a gente, graças a Deus, tem boa memória. Eu converso com alguns amigos dessa época que tem uma meia dúzia de histórias, mas só comigo eles têm mais de 100 histórias, mas só lembro de meia dúzia. Eu adoro, quem só eu conto. Mas com você é diferente, com você é diferente. Não, eu também, Padinha, tem mais história, mas é que eu preciso. Primeiro que eu tentei fazer um cronograma para falar as coisas mais
fossem mais significativas, essenciais, né? E assim, e também, porque assim, essa coisa de contar história, Padinha, o perigo disso é que às vezes a gente começa a ser muito, corre o risco, prolixo, detalhista. exatamente, e corre o risco de perder um pouco. Quando você começa a falar muito sobre você mesmo, às vezes pode parecer muito. Não. O objetivo aqui desse podcast é mostrar para esses queridos amigos e gente de bom gosto, porque está assistindo o nosso Uma Graça de Podcast. É É verdade. gente de bom gosto, não é Nós qualquer dois um. somos duas pessoas muito alegres. Graças a Deus. Não, mas assim, eu não tenho essa preocupação, e já que você mencionou isso, é bom falar sobre isso um pouco, porque não é nossa intenção. Quem nos conhece um pouco mais de perto sabe que, graças a Deus, uma característica que nós temos é de modéstia e humildade. A gente jamais quer ser primeiro, quer ser mais importante em nada. Mas essas experiências é presente de Bahá'u'lláh. Olha como é que você contou que conheceu a Fé Bahá'í. Pelo amor de Deus, como é que essa história pode ficar esquecida ou não contada? Tem que contar. E que alguém, se alguém pensa que você estava querendo se mostrar, sinto muito, meu amigo, minha amiga, mas essa não era a intenção dela. E contar. Então, quando a gente conta essas histórias, essas experiências, a única coisa que eu tenho medo é de, por exemplo, a gente está pulando muita história. Eu sei de muita coisa da sua vida, porque a gente teve o privilégio de viver juntos em Salvador durante muito tempo. É realmente por questão de tempo. Então, você está pulando. Mas as histórias que estão sendo contadas é para mostrar as pessoas, os jovens de todas as idades, porque tem muita gente que passou dos 60 e que não se permitiu ter essas experiências. Surgiu a oportunidade. Alguém perguntou: você não gostaria de levantar como pioneiro? E a pessoa fala: puxa vida, estou há tantos anos aqui na minha cidade, meu empreguinho garantido, caminha quente no inverno, ar-condicionado no verão. Não, acho que eu vou ficar por aqui. Perdeu a oportunidade. Né? Então, não se preocupe. Uma coisa que eu costumo dizer, Padinha, é que nós só temos uma vida nesse mundo, a outra está no outro mundo espiritual. E essa é a única vida que nós temos livre-arbítrio, nós temos o poder de escolher. Então, meu filho, sai da cadeira, porque ela vai passar e você vai perder sua chance. Eu Exatamente. costumava dizer isso para meus filhos, pedir uma tarefa e ele dizia: peraí. Quando ele diz espera aí, eu digo: não, não precisa mais, perdeu sua oportunidade de servir. Isso mesmo, isso mesmo. Mas Então, então, assim, mas não se preocupe. tá bom. Olha, Pedro, só para concluir a questão da Fazenda Coutos, Uhum. eu morei em Fazenda Coutos durante 25 anos da minha vida e cuidei desse projeto durante 25 anos da minha vida. E para poder envolver os homens, essa era uma coisa muito importante que eu queria dizer, porque havia naquela época um projeto que era dar leite para as crianças. O governo mandava para as associações o leite para distribuir, e eu distribuía o leite. Só que nós tínhamos que dar uma palestra sobre alimentação infantil. E nunca havia o bendito dos homens. Eu falei: tá bem. Dá uma palestra Jorge, para as mães, né? a palestra é para as mães, mas, sabe, não se educa filho sozinho. Criança tem pai e mãe. Isso. Os que não tem pai, tem avô, tem tio, tinha que ter um personagem masculino na vida dessa Você vê como criança. é que, desculpa, Nelly, você vê como é que é? Quando você falou que tinha que aqueles caras, os homens lá da prefeitura, naturalmente, tinha que vir dar palestra, o que eu falei? Para as mães. Por que a gente imediatamente pensa em vocês, mulheres? Porque, olha, sem vocês, nós homens estaríamos no vinagre. Ok. Hoje nós temos homens que são, né? Mas realmente o papel da mulher na sociedade é muito importante, né? Muito Demais. importante. E nós temos que cada vez mais olhar para esse poder, para essa pessoa que tem um poder imenso
de transformação da sua comunidade, da sua família. Isso. Então, assim, para poder envolver os homens, Padinha, nós criamos, com a ajuda de Jorge, o time de futebol, o Azamate. E isso foi maravilhoso, Padinha. Eu lembro. Porque os homens, agora, por causa do futebol, eles vinham às reuniões. Então, Jorge era o treinador, o presidente lá do... Eu era a presidente, Jorge era o treinador. Então, toda a reunião do time, que era toda semana, lá estava eu para falar sobre a educação de crianças. Aquele texto, considerai o homem uma mina rica em joias de inestimável valor, a educação tão somente falou revelar os seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar dela algum benefício. Eu repeti isso não sei quantas vezes. Eu sempre dizia, você não sabe se seu filho vai ser um santo, vai ser um cientista, vai ser um líder. Então você tem que tratar seu filho com muito cuidado, com muita honra. Bom, depois disso, nós criamos a Casa do Adolescente. Um dia chegou um menino e disse, o Celso, chegou para mim, era filho de uma vizinha, e disse, ele vivia na rua, Padinha. E ele, então, gostava muito de mim, me chamava de Tia Neri. Tia Neri, se você deixar eu ficar aqui na creche, eu não volto mais para a rua. Imagina, o que uma mãe, depois de uma coisa dessa... Só de ouvir a história, dá vontade de chorar e abraçar esse menino. O Celso, então eu voltei para casa, minhas conversas com o Abdu'l-Bahá eram assim, sabe? Na intimidade. Intimidade. E eu queria tanto atender o pedido de Celso, mas ele era muito grande, Padinha, ele já tinha, o quê? Para ir uns 15 anos, ia fazer uns 15 anos. Morava na rua, porque ele foi um menino muito, apanhou muito, tinha problemas de vários tipos, você pode imaginar. Então eu saí, voltei para casa, disse, vou tomar um banho e vou sair. Essa é uma história que eu gosto de contar. Eu disse, eu tenho que achar um lugar. E quando eu estava voltando para casa, eu vi um casarão que nunca foi habitado. Tinha a parte de baixo e a de cima. Eu cheguei na rua, assim, na esquina, perguntei, de quem é essa casa? A senhora em frente disse, ninguém nunca morou aí. Tinha até mato dentro da casa. Eu falei, eu quero essa casa para botar os meninos. Sim. Isso foi no mesmo dia, Padinha. Aí decidi tomar banho e sair para a rua. Era assim, Padinha. Eu saía porque eu precisava de ajuda para manter 150 crianças e eu não tinha dinheiro. Então vivia de doação. Fora o leite, não tinha ajuda dos órgãos públicos, né? Não, tinha ajuda da LBA, que era um real de per capita. R$1 era 80 centavos por criança por dia. Mas tinha as crianças oficiais e os filhos das funcionárias e as mães, então aquele dinheiro não dava para nada, Padinha. Então eu saí, cheguei no ponto do ônibus e pensei, para que lugar que eu vou? Aí apareceu lá, Praça da Sé, eu peguei, vou, sentada no ônibus, Padinha, pensando, em que lugar que eu vou descer? Foi sempre assim. Então, de repente... porque assim, era inspiração. Às vezes meu coração dizia, desce aqui, era ali, e era ali que eu conseguia o que eu precisava. Naquele dia, cheguei na frente das lojas brasileiras e fiquei de pé. Quando eu fiquei de pé, que eu disse, vou descer aqui, eu vejo a dona daquela casa que eu tinha visto uma vez de costas, Padinha. E eu disse para ela, você é dona daquela casa em Fazenda Coutos? Ela disse, quem é a senhora? A senhora mora lá? Eu falei, moro. Ela falou, sim, eu tenho uma casa lá, já tinha mais de 12 anos aquela casa lá fechada. Ela falou, nunca morei ali, nem vou morar. Eu falei, sabe por que você construiu aquela casa? Você construiu aquela casa para mim. Porque eu preciso daquela casa para... Já fiz hipnose na mulher, estou brincando. Sim, claro, não, isso é. Hipnose é crença, né? Eu disse... eu quero fazer a casa do adolescente e aquela casa é perfeita. Eu vou comprar a sua casa. Pergunte se eu tinha dinheiro. Não tinha um centavo. Eu disse, falei, vai então lá domingo que a gente acerta o preço. Ela foi no domingo, Padinha, entrei. O mato dentro da casa, assim, ó.
Aí, e do lado tinha um outro terreno que uma senhora havia falecido e as crianças diziam, essa casa é assombrada, tia, essa casa não. E eu disse, olha, eu vou comprar a sua casa, eu vou pagar, parece que na época era 15 mil reais. Imagina, é uma coisa de graça. Aquilo custava mais ou menos, na época, era 4 mil dólares, alguma coisa assim. Não sei se era tanto. Sim. Era... Aí ela disse, eu falei, mas agora eu alugo. Eu vou alugar porque eu preciso dela agora. Mas o dinheiro que eu vou pagar o aluguel, eu não vou te dar. Eu vou pagar para as pessoas tirarem toda essa bagunça que tem aqui dentro. Então, fui na hora da conta, eu não paguei nada para ela. Só limpou a casa Disse, dela utilizou com boa. então eu disse para ela o seguinte, olha, isso era mais ou menos novembro, e eu falei para ela, no dia 9 de março, eu te pago o dinheiro da casa. Isso era novembro. Isso era novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 4 meses, Padinha. Então ela disse, tá bem. E meu marido disse, viu essa negociação e disse, você é maluca? Com que dinheiro que você vai comprar essa casa? Eu disse, não sei. Barraulá vai me ajudar. E olha, botei os meninos voluntários lá dentro, limpando tudo, pintando. Então um dia eu vou à sede Bahá'í em Nazaré para encontrar, falar com alguém, não sei por quê. E tinha um rapaz sentado lá que eu nunca tinha visto. A sede Bahá'í de Nazaré era a sede local do Exato, a bairro de sede Bahá'í de Nazaré. Nazaré, o bairro de Nazaré, em Salvador. Isso. E tinha um rapaz muito simpático lá, perguntando quem é você, o que é que você faz, e eu então contei. E eu, Bahá'u'lláh disse que quando uma pessoa sente amor por outro, fica impossível de não lhe dizer, não é? Isso. Também fica impossível para aquele que ama não falar do seu amor. Meu amor era aquele projeto e eu falava dele para todo mundo. Eu comecei a contar o que a gente fazia e o que eu queria. Só interrompendo um pouquinho. A Abdu'l-Bahá menciona, pergunta se a gente tem poder, se a gente tem amor. E ele fala, se você tem amor, o seu poder vai ser irresistível. Era exatamente isso que você tinha com esse projeto, com essas suas atividades que você está relatando. Você tinha amor. Então, o seu poder era irresistível. Você comprava a casa sem ter dinheiro. Entendeu? A gente isso parece loucura, parece uma coisa inacreditável, mas é porque a gente não está utilizando o que Abdu'l-Bahá disse, para a gente ter amor. Se a gente tem amor, aquelas pessoas com quem a gente está ensinando a fé, com quem a gente está realizando atividades, o poder vai ser irresistível, mas não é o poder do ego, é o poder do amor, né? Mas aí você estava lá, chegou na sede de Nazaré, e aí? Comecei a falar sobre o que eu estava fazendo, sobre as crianças, sobre as voluntárias, as mães que eram voluntárias, e que eu ia comprar essa casa porque eu queria fazer a casa do adolescente. Falei sobre o Celso. E esse jovem então olhou para mim. Era o nome de meu pai. E esse jovem então falou para mim: eu dou a metade. Puxa vida! E eu fiquei assim, ai, me desculpe, eu não estava falando, eu nem sabia que você tinha dinheiro, porque eu fiquei assim, fiquei tão surpresa, Fadinha. Empolgada, né? Empolgada, mas assim, ele não, e aí ele doou metade daqueles 4 mil dólares, ele doou, não, era 4 mil dólares? Eu acho que era, naquela época era. Sim. Então eu só precisava de mais 2. Fadinha, eu recebi depois mais 3. Uma doação, todas essas pessoas conheciam o que eu estava fazendo e doaram o dinheiro. Então, o que acontece? No dia 8 de março, eu tinha na conta da creche os 15 mil para pagar e ainda tinha mais 5 mil que era para fazer a reforma. Então, eu pintei, reboquei, tudo com voluntário, é claro, foi só material. Comprei algumas beliches para os meninos dormir. Então, no dia 9 de março, estava pronto, era nosso.
E Emocionante. a simpatia, essa é uma lei divina, porque assim, quando nós queremos fazer o bem, tudo colabora para isso. Verdade. Quando o seu desejo é servir a sociedade, quando o seu dever é ajudar os outros, quando o desejo de seu coração é isso, tudo conspira para que isso aconteça. Então, assim, quando a gente quer fazer o que é certo, parece que as bênçãos divinas descem sobre nós Sem e as coisas dúvida, acontecem. sem dúvida, sem dúvida. Olha, Neri, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um sentimento, uma percepção dessas situações, desses acontecimentos, dessas personagens da vida, como você, que eu acho que nada, nada, absolutamente nada é por um acaso. Por exemplo, eu lembro de uma pessoa, um rapaz que eu conheci em Belo Horizonte, de uma família muito rica. E o menino, o rapaz, né, já cresceu, casou. O primeiro filho dele nasceu com problemas neurológicos graves, um retardo mental muito sério, irreversível. Nossa, eu lembro que a família ficou abaladíssima. E eu lembro que éramos amigos, as famílias, e essa mãe desse menino estava em casa, né, na minha casa, aí, conversando com a minha mãe e contando como o casal jovem, cheio de sonhos, que decorou o quarto do bebê, aquela coisa mais linda, com tudo do melhor, e nasceu um menino doente. Eu lembro que mamãe falou com ela assim, a gente na sala, porque naquela época os adultos ficavam conversando, criança não podia ficar perto, né? É verdade. A gente ficava por ali, mas ouvia tudo, entendia tudo, né? E eu era já adolescente, né? E aí eu lembro que ela falou, mamãe falou com ela assim, olha, Sônia é o nome dela. Olha, Sônia, você pode ter certeza que se Deus deu para você esse netinho nessas condições, é para o bem de vocês. Só isso. Falei, não entendi aqui. Falei, mamãe está doida. Como é que fala com a avó do menino doente que aquela criança que veio é para o bem dele? Eu não entendi. Eu era jovem e tal. Aí, pronto, passou alguns anos, essa família criou uma instituição para cuidar de crianças do tipo do netinho dela. Se aquele menino não tivesse nascido naquelas condições, aquela família rica ia gastar dinheiro com outra coisa. A mesma coisa eu digo com relação a você. Esse potencial, essa energia, essa luz que é você, e cuidado com o seu ego. Mas essa Não, foi direto para Abdul-Bahá, ele está ali na minha frente. Isso, vai direto. Essa energia que você tem, essa luz que você é, você não teria feito nada disso se não tivesse passado as dificuldades que você passou. Se É você verdade, tivesse meu uma querido. casinha boa para morar e tal, você estava. Jorge ia estar jogando baba na. Baba é pelada, né? É É, bom na praia, você estava nas festinhas de adolescente, estava nem aí. Quem é mora, verdade. quem mora numa situação que você passou a viver. Então, nada Exatamente. acontece por um acaso. É Então, verdade, querido. cada um de nós que está É ouvindo verdade. essas suas histórias, tem que tirar delas uma lição que eu acho que é tudo que acontece na vida da gente tem um significado. Dona Efátia Ferrari, em Belo Horizonte, com a dificuldade de falar português, ela falava: tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Tudo tem mesmo um significado. Nada por um Exatamente, padre. acaso, né? Nada Exatamente. acontece por um acaso. A Bahá'u'lláh fala o quê? Em palavras ocultas. Bênção, provas são bênçãos disfarçadas. Então, se Exatamente. estiver acontecendo alguma coisa que não nos agrada na nossa vida, vamos ver o que está acontecendo, o que a gente tem que aprender com aquilo, né? Exatamente, querido. Exatamente. Mas aí Olha, comprou a casa, comprei a casa, reformou, começamos a receber voluntários para trabalhar com aqueles adolescentes. Veio gente daqui do Luxemburgo, veio gente da Finlândia, veio gente de muitos lugares, veio gente da área indígena dos Quiriris, e veio jovens, tinha jovens do próprio bairro, porque
Nesse processo da casa do adolescente, também a fé crescia junto. Não era, ou seja, não era uma moeda de troca, mas quando as pessoas perguntavam, por que você faz isso? Por que as crianças oram? Sabe, por que vocês são uma família diferente? E nós tínhamos a oportunidade de falar da fé. Depois, com o projeto de pré-jovens, meus filhos eram pré-adolescentes, eles criaram um grupo, que era o grupo Planeta Paz. Naquela época, a Marisol tinha 12 anos, eles eram para aí 8, 9. O primeiro projeto de ensino naquele bairro foi com os meus filhos, Padinha. E meu sobrinho, e meus vizinhos. Eles iam visitar as casas para falar com as crianças. Eles tinham uma camisetinha que estava escrito Grupo Planeta Paz. E como eles eram crianças, os adultos achavam bonitinho, queriam saber o que eles eram e que era aquele grupo. E eles falavam que o grupo era um grupo da comunidade Bahá'í, que era para servir a comunidade. Bom, assim tivemos as primeiras pessoas que se interessaram pela fé, e essas crianças, me lembro tanto de uma história, nós tínhamos na nossa rua, uma vizinha que não via, e ela não tinha nenhuma família. Então, aquele grupo de pré-jovem que eu facilitava decidiu que eles iriam ajudar, lembraram de uma história de Abdu'l-Bahá com Lua, que era ajudante orgulhosa. Nessa história, Lua dizia que queria servir ao mestre. E Abdu'l-Bahá dizia, você quer servir ao mestre? Ela dizia, eu quero ajudar. Então o mestre disse, ok. E mandou Lua cuidar daquele homem que estava doente. E Lua voltou apavorada, porque o homem cheirava mal, a casa do homem estava, destruída. E Abdu'l-Bahá disse, se você quer servir a Deus, você tem que servir as pessoas, tem que servir aos outros. Então volte lá e ajude aquele homem, porque eu tenho ajudado ele. Se ele estiver sujo, limpe-o. Se sua casa estiver suja, limpe. Se ele estiver com fome, alimente-o. E ela voltou e fez isso. Então, no grupo de pré-jovens, contamos essa história e depois, qual era a prática? Então, eles ficaram super inspirados e decidiram que ia ajudar aquela senhora. Então, o que eles foram visitar ela? A casa dela era de madeira e papelão. Então, eles foram visitar as casas e as casas comerciais e pediram blocos e pediram cimento. E depois falaram com os pais e os pais construíram um quarto com banheiro. E aí a ideia era que eles eram 8 e cada dia da semana uma família iria preparar comida para aquela senhora. Então, assim, fiquei muito orgulhosa daquelas crianças, porque quando você conta a história tem o poder de mobilizar toda a gente, inclusive as crianças também. Então, começou a nascer assim, um pequeno grupo de pré-jovens, que depois se tornou um grande grupo de jovens, e depois nasceu o grupo Projeto Asas, que foi para estimular esses jovens a fazer cursinho para entrar na universidade. Naquela época, Padinha, não tinha nenhuma pessoa naquele bairro que havia entrado na universidade. E muitos desses jovens cursaram a universidade. Depois desse programa de pré-jovens, eles entraram no programa de jovens, depois eles entraram nesse curso, eles começaram a servir a comunidade, entraram na universidade e hoje são bons profissionais, graças a Deus. Então, depois de tudo isso, chegou um momento que minhas filhas casaram. Não, uma casou. E aí eu me mudei. Chegou um momento que estava começando a incomodar. Eu achei que o projeto Educar, Ensinar, Viver, já era uma adolescente também. E os adolescentes precisam ficar longe dos pais. Então, estava na hora do projeto Educar, Ensinar, Viver se sobreviver como instituição sem a Neri. Então, a Neri deixou o projeto Educar, Ensinar, Viver, mudou-se, saiu de Fazenda Coutos, foi viver no Bonfim. No Bonfim, a minha segunda filha casou, meus 2 filhos saíram, veio para os Estados Unidos, foi trabalhar no navio. Bonfim, um bairro de Salvador. Exato. Um veio servir na Acro e o outro
estava terminando a escola, depois foram para a Universidade Bahá'í no Amazonas, e eu fiquei assim... A escola Bahá'í nos Estados Unidos. Não, um foi para servir na escola Bahá'í nos Estados Unidos, né? E a Anis deu ano de serviço lá em Fazenda Coutos. Uhum. E aquele incômodo, Padinha, achando que eu precisava mudar, aquela inquietude. E eu lembro que um dia eu peguei um livro, e eu tenho o hábito de, quando as respostas não vêm da maneira que eu não sei o que fazer, eu peguei as cartas de Abdu'l-Bahá, que ele mandou para várias pessoas, e abri uma. E aquela carta, a Abdu'l-Bahá responde o seguinte àquela pessoa: temos ouvido o teu chamado, e quero que saibas que o Senhor está muito feliz contigo. E que tu deve se levantar para servir a sua causa. Essa carta também é para mim. Qual é esse livro, Aneri, que você também... Seleções dos Escritos de Abdu'l-Bahá. Isso. E, bom, então eu era membro do Corpo Auxiliar naquela época. Membro do Corpo Auxiliar é uma instituição que ajuda os Bahá'ís como se diz... A desenvolver seus potenciais. Exatamente, desenvolver suas potencialidades. Então, terminou meu período de serviço como membro do Corpo Auxiliar e chegou um Bahá'í de Portugal, à minha cidade, e disse que haveria uma feira do livro aqui em Braga e que E eu falei, um dia eu vou a Portugal, né? Falei assim. Então, ele disse que aí vai ter a feira do livro, nós precisamos de ajuda. Então, eles me convidaram e eu vim para a Feira do Livro. Fiquei 3 meses aqui em Portugal. Quando eu fui-me embora, surgiu a oportunidade que eles precisavam de alguém para custódio de um centro Bahá'í. Então, eu me candidatei e eles aprovaram. E aí, na época, eu vim como uma pessoa recurso para a cidade do Porto, né? Para apoiar a comunidade, desenvolver a comunidade e tomar conta desse centro Bahá'í. E foi assim que eu vim servir como pioneira nesse país. E aqui conheci o meu segundo esposo, meu segundo marido, José Antônio, e me casei. Já estou aqui. Mas essa história não pode ser contada só com essa coisinha, não. Você pela vontade de Deus, etc., você separou do seu primeiro marido, do Jorge. E teve esse episódio que você foi para Portugal para servir, etc. Mas como é que você conheceu o seu marido, esse seu segundo marido, essa pessoa tão adorável? Ai, Vadia, você... Conta um pouquinho dessa história, porque é também outra história fantástica da sua vida. Sim. Olha, Padinha, na época que eu estava morando no Bonfim, eu estava separada, já tinha 5 anos que eu estava separada. Minhas filhas haviam casado e eu tinha um projeto. Eu comecei um projeto de ensino na internet. Naquela época, tinha um grupo de bate-papo e eu falei com muitas pessoas nesse grupo. O que eu fazia? Eu ficava lá quietinha e quando eu via que as pessoas começavam a conversar ou colocar coisas. Quando eu via que tinha alguém mais ou menos interessado, eu colocava uma palavra oculta, né? Aí, um desses dias, eu botei uma palavra oculta que diz: meu primeiro conselho é este, possui um coração puro, bondoso e radiante. Então, o senhor que estava naquele lugar, naquele grupo bate-papo, escreveu assim: gostei muito dessa mensagem. Eu disse, foi para Raulá e tentei puxar a conversa. Ele perguntou, você tem message? Eu falei, tenho, dei um message. Mas como naquela época nós sabíamos, eu pelo menos ouvi a história, que os portugueses não eram muito confiáveis, os homens, então eu aceitei ele no meu message bloqueado. E ele ficou bloqueado para aí uns 4 anos. Então, quando chegou aquele momento que meus filhos tinham ido embora, eu um dia estava sentindo-me muito, muito
Só. Só. E eu disse, olha, Barraulá, eu já vivi, eu tenho 47 anos, eu já servi, eu já casei meus filhos já estão grandes, eu já me divorciei, e estou me sentindo só. Cheguei ao momento que eu pensei, meu Deus, eu já fiz tudo que uma mulher muito mais velha do que eu faz. Então, se tiver alguém para mim, mande depressa. Se não tiver ninguém, por favor, tire essa solidão do meu coração. Ficou assim. E eu continuei. Então, aquele senhor bloqueado, eu fui limpar meu message. Tinha muita gente. E as pessoas nós barrais conhecemos muita gente. Então, naquela época, a maneira de falar não era o WhatsApp, era o message. Então, eu tirei muita gente. Mas aquele senhor estava bloqueado. Eu digo, não vou tirar ele, mas vou desbloquear. E isso foi mais ou menos na época em que eu vinha fazer essa visita aqui em Portugal, né? Serviço. Desse serviço. Então eu falei, desbloqueei ele e eles estavam invisível, mas eles estavam online. E ele disse, lembra de mim? Eu sou o José Pinto e eu vivo em Portugal, eu trabalho na Força Aérea. Eu, assim como vai o senhor, escrevendo, né? E aí, eu lembro daquela frase, eu falei para ele diz, lembro. Então, eu apresentei a ele o site da comunidade Bahá'í de Portugal. E ele, Padinha, ficou encantado. Ele ficou encantado. Ele copiou as orações e levou para a Força Aérea para distribuir com os amigos. Ele leu tudo. Chegou a época do Nauruz. Ele foi ao Nauruz, na cidade vizinha. Isso é aquele que ficou 4 anos bloqueado. Ele ficou 4 anos bloqueado, coitado. Coitado. Então, assim, aí eu vim para aqui, para Portugal, para ajudar na Feira do Livro, e ele, então, estava de férias. Então, ele veio para Braga para me ajudar. E lá em Braga, nós temos um curso, que é um livro, não posso aqui, talvez você tenha, um livro Reflexão sobre a Vida do Espírito. Tem aí, Padinha? Tem, mas não está assim muito à mão, não. Suas costas, eu acho que está nas suas costas ali, ó. Não é esse, não? Não. Esse vermelhinho aí, não é ele, não? Esse aqui? Esse aí? Não. Não, esse vermelhinho, o livro 1. O livro 1, sim. Então, esse livro, Reflexões sobre a Vida do Espírito, nós começamos a estudar esse livro e ele ficou encantadíssimo, Padinha, porque esse livro é tudo de bom. Esse livro, o primeiro texto desse livro diz: a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas e de conduta louvável e digna. Então, ele fez esse livro em uma semana. E quando ele terminou de fazer esse livro, ele chegou para mim e perguntou: o que eu faço para me tornar Bahá'í? Eu estou olhando para cima porque tem um outro livro que tem esse mesmo título. Na hora que você falou, a minha cabeça foi lá. Mas sim, aí... Ele perguntou: o que eu faço para me tornar Bahá'í? Eu falei: você não faz nada. Se você acredita em Baha'u'lláh como manifestante de Deus para essa época, você é um Bahá'í. Então, ele declarou-se Bahá'í, mas ele também declarou que gostava de mim. Essa declaração também é muito importante. Eu voltei para o Brasil e no mês seguinte ele foi ao Brasil conhecer minha família. Então, eu já tinha sido convidada para vir para aqui, mas eu também tinha uma pessoa que eu estava conhecendo. Então, quer dizer, que eu tinha, que estava interessado. Eu não sabia bem como é que isso ia andar, mas eu vim para aqui como pioneira para esse centro Bahá'í. 8 meses depois, nós nos casamos. Que coisa, hein? Essa é uma história, sabe, Padinha, naquela época havia tanto tabu em você encontrar pessoas pelas mídias sociais, né? Então, assim, eu ficava, ai meu Deus, imagina como é... Hoje em dia nós sabemos que não é a mídia social que faz a pessoa, é que nas mídias sociais estão todas as pessoas. As boas, as mais ou menos, né? Aquelas que estão interessadas em transformar a si mesma, transformar o mundo,
e servir aos outros e aquelas que não. Exatamente. E Deus tem sido tão maravilhoso comigo, Padinha, sabe? Eu sempre costumo dizer, Bahá'u'lláh, você sabe que eu não sei escolher nada. Então, por favor, escolhe para mim. E hoje você está casada já há quantos anos, Aneli? Olha, no dia 18, Padinha, de outubro, completa 13 anos. Muito bem. Fala um pouquinho sobre cada um dos meninos, seus filhos, Ai, casou, mora olha, onde? olha, eu tenho Mas, 5 assim, filhos. só para a gente estar mudando um pouquinho da história, mas você vê como é que é aquelas meninas e meninos que estão nos ouvindo, como é que funciona conhecer a alma gêmea, né? Conhecer a outra metade da laranja e por aí vai os ditados populares, né? É das maneiras mais inusitadas, porém, tem que ser com pureza de motivo. Olha a É palavra verdade. oculta, meu primeiro conselho é esse. Possui um coração puro. É o primeiro dos 3 tópicos, né? Puro, bondoso e alegre, radiante. Então, se a gente Exatamente. tem essas 3, se a gente busca desenvolver essas 3 características, que é o primeiro conselho de Bahá'u'lláh, a gente pede a ele também uma pessoa que compartilhe com isso. O primeiro marido seu é uma pessoa maravilhosa, Maravilhoso, é tiveram verdade. filhos maravilhosos, mas ao Maravilhoso. tempo, por alguma razão, não deu certo a convivência. Aí você conheceu o Bahá'u'lláh, te deu outro, esse seu marido maravilhoso. Também maravilhoso. Então, encontrado dessa maneira, né? Eu estou vendo aquele quadro ali, eu não queria deixar da gente encerrar nossa conversa sem mencionar. É a revelação progressiva, né, Neri? Cada um Exatamente. daqueles globos está representando uma das grandes 9 religiões que vieram ao mundo, né? Muito Exatamente, bem. exatamente. Mas Esse agora, quadro foi um querido muito especial, um amigo muito especial que nos mandou, é o querido Saavedra, Arnaldo Saavedra, um artista plástico lá de Portimão. Portimão é Portugal, sul de É, Portugal. é. Então, meus filhos, minha Ah, primeira filha, Marisol, né? Marisol, ela agora vive em Luxemburgo, ela é psicóloga. e é pioneira lá. É. Ela foi para Luxemburgo, o marido dela é luxemburguês e eles estão servindo a comunidade, servindo a humanidade em Luxemburgo, com um grupo de pré-jovens e tudo mais. Meu segundo filho é Sérgio Augusto, e ele agora, há 5 anos, vive em Lisboa, está casado, né? A minha nora, Silvia, e também tem 3 filhos. Depois eu vou dizer o nome de todos eles, porque é preciso ficar na história. E esse podcast é a história. É, depois vem minha querida Monirê, que vive nos Estados Unidos e tem 2 filhos. Depois veio o meu querido Anis, que agora, nesse momento, tem 2 anos. Durante a pandemia, ele veio para Portugal e, nesse momento, está vivendo aqui comigo. Depois veio nossa querida Kátia. Nossa querida Kátia é uma filha do coração. É um presente de Bahá'u'lláh para mim. Eu costumo dizer que quando houve um momento que Deus estava muito feliz comigo e me deu ela de presente. Kátia vive em Luxemburgo. Kátia é educadora de infância. Anis é professor e é, como é que se diz? Psicopedagogo, né? Psicopedagogo. Psicopedagogo. Sérgio se formou em administração, mas nesse momento trabalha com turismo em Lisboa. Não, ele não chegou a concluir os estudos, ele trabalha com turismo em Lisboa. Eu falei Kátia, né? Falei todo mundo. E Monirê se formou em urbanismo e política pública e trabalha para uma organização nos Estados Unidos que treina o governo para desenvolver as mídias sociais nos seus programas, sabe? Então, assim, ontem falei com ela me disse, mãe, sua filha lembra sempre do seu trabalho, porque agora estou trabalhando com o governo dos Estados Unidos, ela trabalha no ONG que dá treinamento para essas instituições.
Então, eu sou uma mãe muito, muito feliz e uma avó mais feliz ainda. Parabéns. Agora fala o nome dos netinhos, pelo menos. Olha, eu quero dedicar esse relato todo para eles, Padinha, porque eu estou contando histórias que talvez eles nunca vão ter oportunidade de ouvir. Não, vai Então, sim. o mais velho dos meus netos é o Calim, depois é o Gabriel, depois é a Elise. Esses três primeiros são filhos do mesmo. Não, Então os dois primeiros, fala o nome tá da mãe e bom. do pai e os É, ok. O Calim e o Gabriel são filhos da Munirê e do Mike. A Elise e o Lian é filho da Marisol e do Jobim. A Matilde, a Maitê e o Mateu são filhos do Sérgio. Ainda não tenho nem o do Anísio nem o da Cátia, mas vai chegar um dia. certo. Então são 7 netos. 7 netos, sim, Uns senhor. com tantos e outros com tão pouco, né? Eu te empresto os meus só para poder te fazer, dar uns beijinhos. Tudo Pois bem, é, tudo bem. Padinha, mas é também desafiador, porque Deus quis que cada um deles vivesse em um lugar diferente. Então, eu estou no Porto, Sérgio está em Lisboa, que não é muito longe, mas com a dinâmica da vida parece muito longe. Sim. Monirê está nos Estados Unidos, no Texas. E Marisol está em Luxemburgo. Então, na verdade, é assim, é uma avó que faz assim, tim, 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 tim. Mas cada vez que você sentir muita saudade, você lembra da frase de Bahá'u'lláh, que o mundo é um só país e a humanidade seus cidadãos. Seus cidadãos, é Está tudo perto. verdade. Agora, você está Exato. falando de aí, você escolheu o nome Sérgio para seu segundo filho, em homenagem ao nosso querido amigo Sérgio Couto, né? Exatamente, Ele chama exatamente. Sérgio Augusto. E eu É, escolhi para homenagear o meu primeiro filho, com Verônica, de Raul, por causa do seu Raul Pavon. E o seu muito. chama Sérgio Augusto, e o meu É. chama Raul Augusto. Ai, que lindo! Muito legal. Aneri, se você hoje, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que eu disse no começo do nosso podcast, pessoas de bom gosto, né? Que estão assistindo esse uma graça de podcast, que estão assim maravilhados, como eu estou, de relembrar. Eu estou relembrando suas histórias. Algumas eu não conhecia, mas a maioria delas eu tive esse privilégio. E muitos estão te ouvindo essas histórias pela primeira vez. E estão encantados também Oh, você é tão querido. com toda essa luta, com todas essas oportunidades que você teve e que aproveitou. Porque você podia não ter aproveitado. Você podia estar até hoje chorando as mágoas, né? Falando mal do governo, falando mal do povo e se lamentando. Você arregaçou as mangas e foi à luta. E ajudou muita gente. Tem muita gente hoje que tem uma vida digna por sua causa. Isso é um motivo de muito orgulho e eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, de seu Oh, irmão. querido. Oh, meu Mas tem irmão, muito muita gente que obrigada. está aqui ouvindo e falou: meu Deus, o que eu faço? Ela já pediu para eu tirar a bunda da cadeira. E o que você aconselharia para aqueles que gostariam de levantar como pioneiro, realizar esse trabalho tão meritório? Olha, Padinha, eu recomendo algumas coisas. Primeira coisa, ora. Ora para que Deus tire da tua todas as âncoras, né? Porque é preciso levantar as âncoras. As âncoras levantam aqui, levantam no coração para poder você se levantar. Quando você se levanta, você precisa encontrar a instituição mais próxima de você, a comunidade mais próxima de você e identificar qual é o plano da sua instituição regional, local ou nacional e se oferecer e se colocar, porque hoje em dia existem prioridades, então os planos, as instituições têm planos para poder crescer, para ir crescendo em ciclo, né, Padinha? A influência. Então, assim, nós pegamos um lugar, os planos, e colocamos lá aquela pessoa, e aquela pessoa ajuda a fortalecer a comunidade, e dali vai sair outros recursos. Então, identifica onde que é as necessidades, quais são as necessidades,
da sua comunidade, da sua assembleia local, do seu comitê de bairro, não sei, das suas instituições nacionais e se oferece. Mas, olha, sinceramente, eu acho que a primeira coisa é que o seu coração tem que estar ansiando por isso. Seu coração tem que estar ansiando, mas às vezes você está ansiando, mas tem muita coisa te segurando. Então você fica naquela luta. Tem uma oração, a epístola de Armado, né? E faz epístola de Armado, meu amigo. Se não for suficiente estar sentado, faz de joelho. Se não for de joelho, não for suficiente, bota a testa no chão. E clama, pede a Bahá'u'lláh que te ajude, que te socorra, que te sustente, que te apoie, para que você faça aquilo que é o desejo dele. Eu lembro do Sérgio quando ele dizia, tinha um santo, já não me lembro qual era, que ele dizia, Senhor, o que queres que eu faça? Era São Francisco? São Francisco, acho que era São Francisco. Senhor, o que queres que eu faça? Então, assim, o que o Senhor quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? E esse é meu momento. Esse é o momento de eu pegar a minha chance, a minha oportunidade de fazer a diferença no mundo. E eu queria dizer também, Padinha, não só para os Bahá'ís, né? E todos nós, aqueles que estão ouvindo isso, que são Bahá'ís, mas aqueles que são evangélicos, aqueles que são de qualquer outra, ou aqueles que não têm fé nenhuma, levante-se para criar uma comunidade ao seu redor. Isso é o que vai fazer bem para o mundo e é o que vai fazer bem para a sociedade. O homem não nasceu para viver isolado. Nós perdemos a cultura da comunidade e nós precisamos voltar a isso. Então, e se você quiser se juntar à comunidade Bahá'í na sua cidade, procure a sua cidade, se você é evangélico, se você é muçulmano, se você é católico, se você é umbandista, se você é ateu, porque tem espaço para servir para todas as pessoas da sociedade. Os Bahá'ís não estão construindo uma comunidade para si mesmo. Os Bahá'ís estão tentando construir sociedade de pessoas, de todas as origens. Exatamente. Muito bem. Uma coisa que na sua apresentação, logo lá no início, você não mencionou, mas eu quero mencionar porque é muito importante, porque servir a gente serve de qualquer maneira, de qualquer forma, não precisa de ser membro de nenhuma instituição, né? Mas você tem a satisfação também de servir à sua Assembleia Nacional, que você hoje é membro da Assembleia Nacional de Portugal. Isso é uma responsabilidade, um serviço bastante sério, importante e meritório, né? Então, eu queria mencionar isso. Mas quando você estava falando sobre essa questão de o que a pessoa deveria fazer, eu me lembrei de um texto do Guardião, que ele dizia assim, vou ler para todos nós. O Guardião destacou que o serviço mais importante que se pode oferecer à fé hoje é ensinar a causa de Deus. O grau de importância das áreas de serviço é, primeiro, pioneirismo. Pioneirismo em áreas virgens. Na época, ele mencionava da cruzada de 10 anos. Então, o primeiro serviço é o pioneirismo. E o segundo? Pioneirismo numa das áreas de consolidação no exterior. E o terceiro? Estabelecer numa cidade como pioneiro, nas metas domésticas e, finalmente, ensinar com esforço redobrado onde quer que o Bahá'í resida. Então, veja que o primeiro serviço que o Guardião nos aconselha a prestar à fé, quer dizer, ensinar a fé é a coisa mais importante. Mas vamos ensinar a fé de que maneira? Qual é o primeiro momento? Pioneirismo. E o segundo? Pioneirismo. E o terceiro? Pioneirismo. Então, não tem escapatória. Nós que tivemos o privilégio de servir como pioneiro, a gente fica feliz de ter tido essa oportunidade e agarrado a esse serviço, né? Aneri, minha querida amiga e irmã, quero agradecer imensamente esse nosso Uma Graça de podcast.
Quero agradecer, como eu já mencionei 2 vezes, vou mencionar pela terceira vez, os nossos espectadores de bom gosto que estão nos assistindo. Estão assistindo. Essa é uma graça de podcast, uma satisfação imensa. Tenho certeza que você fez uma grande contribuição hoje, relembrando todo esse seu caminhar no serviço à fé, e ainda tem muitos anos pela frente, e eu espero que a gente se encontre ainda fisicamente nesse mundo, né? Porque, por Também enquanto, espero, nós querido. estamos muitos milhares de quilômetros de distância, fisicamente, né? Mas espiritualmente estamos juntos. É verdade. Tem As uma casa palavras, as enorme para palavras você aqui. finais, as palavras finais são suas. Olha, Padinha, eu realmente queria agradecer o Padinha o convite, queria agradecer a todos que ouviram, né, esse podcast e dizer o seguinte: levantem, corram. Se estiver correndo, levantem. Se estiver levantado, caminhe. Se estiver caminhando, corra. E se estiver correndo, voe. Porque nossa oportunidade é só aqui, é só agora. E o momento é esse. Muito obrigada, meu querido. Obrigado você. Alava pá. Allahu Akbar, querido.